Você já ouviu falar no paradoxo de Bootstrap? Não? E você sabia que o mangá atual mais recente da Rumiko, chamado Mao, usa exatamente essa ideia de um paradoxo temporal para trazer a sua trama principal? No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco a respeito disso para que vocês possam entender quão incrível é a trama desse novo mangá da Rumiko e por que a gente deve acompanhar ele agora que ele vai ser lançado aqui no Brasil pela Panini. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o plot principal de Mao, o mangá atual mais recente da Rumiko Takahashi, um sucessor de Inuyasha, por mais que a gente tenha ali Kyokai no Hine, mas uma história que pega mais ou menos ali a ideia mais aventuresca de Inuyasha e transforma ela de uma maneira ainda mais gore, que a gente tanto gosta. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse plot com alguns pequenos spoilers. E vocês já sabem, vocês podem se inscrever no canal se gostarem desse conteúdo, então já cogita aí se inscrever, deixa o like se quiser ajudar, para depois você não esquecer, ou deixa o dislike, desde já fica à vontade. E aí se você ao final do vídeo quiser mudar de opinião, você vai lá e muda, tira o like, põe o dislike, ou tira o dislike, põe um like, enfim. Mas principalmente você já pode comentar aqui nesse vídeo desde já qual a sua obra favorita da Rumiko Takahashi para que eu faça um vídeo. Além de Inuyasha, claro que a gente já tem vários conteúdos aqui, comenta se você conhece e gosta de alguma outra obra da Rumiko para que eu possa trazer um vídeo. Inclusive já fiz vídeo aqui das obras da Rumiko, se você tiver algum interesse, pode assistir esse vídeo para conhecer algumas outras obras e trabalhos dela que são muito interessantes. Como eu disse para vocês, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o plot de Mao, então vão ter alguns spoilers, mas tudo que eu vou contar aqui para vocês está englobado dentro dos primeiros 3 volumes do mangá. O mangá atualmente se encontra com 100 capítulos, sendo 9 volumes compilados, e a gente vai falar sobre aproximadamente 25 capítulos ali, cerca de 3 volumes compilados. E por que isso, Avalon? Porque dentro desses 24, 25 capítulos a gente tem a introdução e uma espécie de resposta principal sobre alguns mistérios iniciais da trama de Mao. É claro que existem outras questões que ficam em abertas e que vão aos poucos sendo desenvolvidas nos capítulos posteriores. Mao ainda não contou pra gente todo o segredo, mas existe um plot principal do início que envolve o Mao, que é o protagonista, e a Nanoka Kiba, que é a protagonista feminina, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar, discutir um pouquinho a respeito, para vocês entenderem e verem o quão incrível é esse plot, essa história que está sendo desenvolvida. Então, vocês já sabem, vão haver alguns pequenos spoilers, mas aqui o que eu quero é abrir o debate em cima dessa história, dessa trama. Se você não sabe quem é Mao e Nanoka Kiba, olha aqui nos cards que tem outros vídeos sobre esse mangá para vocês entenderem os personagens, esse início. Mas basicamente, Nanoka Kiba, que é uma colegial, sofreu um acidente aos 8 anos de idade e ela não tem muitas memórias a não ser o fato de que lembra de ter visto uma criatura animalesca que neste acidente que aconteceu repentinamente quando um buraco se abriu no chão em frente à rua comercial, o carro qual seus pais dirigiam acabou caindo nesse buraco e os dois vieram a falecer. Naquela data, Nanoka estava indo até o hospital para visitar seu avô que estava em um estado terminal e ela não se lembra de nada a não ser de algumas imagens de incêndio, também de uma voz bastante estridente e daquela criatura animalesca. E ela foi encontrada bastante ensanguentada, mas mesmo tendo sido levada ao hospital, ela não estava ferida, então aquele sangue não era dela. O que acontece é que anos mais tarde, Nanoka, já sendo uma jovem colegial, acaba ouvindo rumores a respeito de barulhos que estavam sendo ouvidos na rua comercial e ao ir investigar por curiosidade dela e de suas amigas, ela acaba atravessando um portal e indo parar numa era completamente diferente. É a Era Taisho, que se passa entre 1912 a 1926. Dentro dessa era, Nanoka conhece um jovem ocultista, mestre nas artes de cura, maldições e outras técnicas, que constrói uma clínica em um vilarejo para atender não apenas humanos, mas também monstros, e que acaba dizendo que Nanoka é um monstro. Inclusive, neste dia, ele acaba dando uma pílula para Nanoka enquanto ela está desacordada após ser ferida por uma criatura, para que ela possa se desintoxicar, porque havia algo em seu corpo que estava selando os seus poderes. É justamente a partir daí que Nanoka começa a perceber que ela tem
tem habilidades atléticas bastante sobre-humanas e descobre que ela não poderia ser uma humana comum. Existe algum segredo e este segredo estava relacionado com o passado, aquele acidente. Mal, 900 anos atrás, foi amaldiçoada por uma criatura chamada Demônio Gato que pretendia unir o corpo dele ao seu recipiente adequado naquele milênio, justamente Mal. Porém, antes que isso acontecesse, o corpo de Mal acabou se fundindo com o corpo do Demônio Gato, mas o corpo do Demônio Gato foi decapitado e ele desapareceu no aspecto de uma cabeça de gato gigantesca. Nanoka acaba descobrindo a respeito de um incêndio que ocorreu na Era Taisho por meio de registros da sua era atual e ao contar para Mal eles começam a investigar e descobrem onde estaria o Demônio Gato adormecido. O que acontece é que ao despertar, esse Demônio Gato acaba percebendo que assim como Mal, Nanoka também é compatível como seu recipiente. E pasmem, justamente em meio a um combate, uma jovem garotinha aparece em meio daquele incêndio e daquela destruição que está acontecendo ali na Era Taisho. Essa garotinha que aparece em meio ao portal é ninguém menos do que Nanoka Kiba, criança. O que acontece é que o fluxo de tempo entre a Era Taisho e a Era Moderna, ali onde a Nanoka vive, é bastante inconstante, imprecisa. Então, por algum motivo, enquanto Nanoka, já jovem, estava ao lado de Mal, a própria Nanoka, criança, atravessou aquele portal e então, quando o gato demônio verifica que aquela criança era ninguém menos do que a própria Nanoka, que era compatível com ele, acaba raptando essa criança e atravessando o portal com ela, onde acaba sujando-a com seu sangue que a tornaria compatível com o próprio Demônio Gato. O que acontece é que o plot principal da trama, e aí eu contei para vocês alguns dos primeiros mistérios que acontecem dentro da trama de Mal, é que a gente tem uma espécie de paradoxo, uma questão de fluxo temporal, onde justamente a viagem do tempo da Nanoka jovem acabou propiciando que a Nanoka criança fosse atacada pelo Demônio Gato, suja pelo seu sangue e então se tornasse uma pessoa passível de ser recipiente dele. De modo que, quando jovem, ela voltaria ao passado e então, quando o Demônio Gato visse aquela jovem já com o seu sangue já sendo uma recipiente compatível, acabaria por constatar que ela, criança, seria compatível. Ou seja, se Nanoka jovem não tivesse ido ao passado e se encontrado com o Demônio Gato, ele nunca teria raptado a Nanoka criança e assim a Nanoka criança nunca teria sido compatível com o Demônio Gato, de modo que a Nanoka jovem nunca teria viajado ao passado, enfim. É realmente um paralelo, um paradoxo, onde mais ou menos aquela questão a gente não sabe o que aconteceu primeiro, se foi a Nanoka criança sendo atacada pelo Demônio Gato ou se é a Nanoka jovem indo ao passado e confrontando o Demônio Gato por ter sido atacada quando era criança. Deve estar meio confuso para vocês. Isso nada mais é do que o paradoxo de Bootstrap, ou seja, uma situação do futuro que só ocorreu por conta de uma alteração de uma viagem no tempo do passado que consequentemente acarretaria naquele futuro que a gente já sabe. Ou seja, é como se fosse um ciclo vicioso onde aquilo sempre vai retornar para o estado em qual se encontrava, dando origem à situação que até então parecia não ter sido oriunda da viagem no tempo. Ou seja, é o que eu falei para vocês, se Nanoka nunca tivesse viajado pelo portal e encontrado o Mal e então orientado ele para que eles pudessem encontrar o Demônio Gato e enfrentá-lo, talvez a Nanoka criança nunca tivesse sofrido o acidente que sofreu, seus pais nunca teriam morrido e ela nunca teria sido amaldiçoada pelo Demônio Gato, de modo que talvez ela nunca tivesse voltado ao passado, sido confrontada por Mal como um monstro e consequentemente ajudado ele a encontrar o Demônio Gato e aí por diante, aquele ciclo vicioso.
Um dos grandes exemplos que talvez seja muito fácil para vocês entenderem é o fato de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando a gente vê que o Harry e a Hermione acabam viajando no tempo e várias das coisas que eles fazem resultam em acontecimentos que a gente já tinha visto eles passarem, porém nós não sabíamos que eles eram os responsáveis, como por exemplo o servo do patrono que nós achávamos, que o próprio Harry achava que era o pai dele conjurando, mas que na verdade era o próprio Harry vindo do futuro. E justamente o próprio Harry diz que só se sentiu capaz e encorajado de conjurar o patrono porque ele já tinha vivenciado aquela cena no passado e sabia que daria certo. Ou seja, se o Harry do futuro não tivesse ido ao passado, o Harry do passado nunca teria visto o patrono e nunca teria acreditado que ele, no futuro, poderia conjurar o patrono ao viajar no passado. É complexo, mas é uma trama muito inteligente da parte da Rumiko, não que ela não faça tramas inteligentes, mas uma trama muito perspicaz e que cria talvez uma das tramas mais profundas que a gente já viu acontecer dentro de obras da Rumiko. Inuyasha é muito conhecido por ter a trama a respeito de morte, de reencarnação, de renascimento, do próprio Naraka assumindo formas e criando toda aquela teia de aranha de traições, de criar sentimentos negativos de Inuyasha com Kikyo, que por sua vez foi lá e matou o Inuyasha achando que o Inuyasha tinha atacado ela, enfim. E aqui em Mal a gente tem algo semelhante, porém muito mais estrito à protagonista feminina, que é a Nanoka. E bom, meus queridos, eu queria discutir isso com vocês porque talvez para vocês que não estão acompanhando o mangá de Mal acabem se sentindo bastante encorajados a comprar e adquirir essa obra da Rumiko, porque eu pretendo trazer mais vídeos. Eu tô indo com calma com os vídeos de Mal porque eu tenho medo de dar muitos spoilers para vocês, de falar muito sobre os personagens, mas a gente já discutiu um pouco em live, então se vocês quiserem a gente pode discutir mais em live também antes desses vídeos saírem aqui no canal. Ou vocês podem simplesmente comentar aí outras obras da Rumiko que a gente pode comentar também. Ou falem que vocês querem spoiler de Mal, não tem problema, eu faço um vídeo só avisando que vai ter spoiler, e aí quem não quer os spoilers não assiste. Mas realmente é uma obra que vale muito a pena, e eu acredito que vale mais a pena ainda pelos outros mistérios que são resolvidos e que são colocados pra gente nos capítulos posteriores. Essa questão aqui do paradoxo de Bootstrap é apenas o início de toda a trama de Mal, que é incrível. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem mais curiosidades e mais discussões de Mal e outros mangás da Rumiko, comentem aí pra mim. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos para todo mundo entender que história é essa da Nanoka viajando no passado e causando tudo isso, que eles vão entender talvez um pouquinho melhor. Um grande abraço e até mais!